Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês estão na playlist Containers e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Kubernetes. Bom, nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre as diferenças dos containers com as máquinas virtuais, algumas semelhanças, algumas diferenças. E o que acontece no mundo dos containers? Quando eu tenho um host onde eu crio vários containers em cima, é muito fácil de gerenciar isso. Agora, quando eu tenho 20, 30 hosts, é quase impossível gerenciar isso manualmente. Tá? Então começaram a surgir no mercado algumas tecnologias de clusterização desse Docker. Tá? A própria Docker criou o Swarm, e a Google criou o Kubernetes. Então o que a gente fez dentro do Bluemix? A gente importou essa tecnologia Kubernetes, que é uma tecnologia aberta, tá? Foi disponibilizada pelo Google, é um projeto open source. A gente colocou isso dentro do Bluemix e dentro do Bluemix eu faço toda uma automação para a subida desses Kubernetes. Tá? Então o que é exatamente o Kubernetes? Uma parte do Kubernetes, como eu comentei, é um cluster, então eu pego esse pool de recursos físicos, eu agrupo ele num conjunto, né? E aí fica muito mais fácil de gerenciar, de subir a minha aplicação em cima disso. Outra parte do Kubernetes, ele tem APIs disponíveis, então eu posso ter uma linha de comando que interage com as APIs do Kubernetes, posso ter uma interface gráfica que faça essa interação com as APIs. O próprio Kubernetes tem uma interface gráfica que usa essas APIs também por trás disso. Né? E o que mais que eu tenho lá dentro? Eu tenho o Kubernetes ele tem duas principais partes. Tá? Uma é o master, outra são os workers. Tá? O master é onde eu faço todo o controle desse cluster Kubernetes. Eu tenho scheduler, tenho APIs, tenho etcd lá dentro. E os workers é onde efetivamente eu vou rodar os meus containers. Tá? Então dentro do Bluemix o que eu faço? Eu subo o master dentro do Bluemix. Tá? Então isso é feito automaticamente pelo sistema da IBM. E os workers eu subo isso dentro do Bluemix infraestrutura. Tá? Então eu subo esses workers. Esse master e os workers eles se conversam através da rede do Bluemix. E aí eu consigo ter então um cluster Kubernetes totalmente automatizado. O que eu especifico dentro do Bluemix, a gente vai ver um pouquinho mais tarde aqui, é basicamente uma interface onde eu especifico qual que é o tamanho desses workers e eu dou um clique e ele sobe isso para mim automaticamente. Tá? Então não tem o trabalho de instalar o Kubernetes, o Docker, Engine e assim por diante. Tá? Ele faz tudo isso sozinho. Então beleza, vamos ver como é que a gente sobe isso dentro da interface do Bluemix. Valeu! Bom, na tela do Bluemix, eu vou clicar aqui em catálogo. Eu estou na região US South, né? Aqui do lado esquerdo no menu, eu vou clicar aqui em Containers e aqui eu tenho a opção do Kubernetes Cluster. Tá? Vamos clicar aqui nele. Bom, aqui dentro da opção do Kubernetes Clusters, ele me pergunta aqui o nome do cluster, eu vou deixar My Cluster mesmo. E ele tem um cluster type aqui do lado esquerdo, são dois tipos. O Lite é um cluster gratuito, ele é composto por um worker com 2 CPUs e 4 GB de memória. Tá? E o Master, como eu comentei antes, o deploy dele é feito dentro da estrutura do Bluemix. Se eu mudo aqui para Standard, ele deixa eu escolher o número de workers nodes e ele deixa escolher a localidade e a configuração das máquinas disponíveis. Tá? Desde 2 CPUs 4 GB de RAM até 56 CPUs e 242 GB de RAM. Só para exemplo aqui, eu vou clicar vou provisionar aqui um cluster Lite. Eu vou dar um create cluster. E ele vai começar então o provisionamento desse cluster. Tá? No caso do Lite, tanto o master quanto os workers eles são provisionados dentro da conta IBM. Tá? Então a gente não tem muita interação, como mudar muita coisa dentro desses workers. Tá? Quando eu seleciono a opção Standard, eu tenho como ver dentro da conta do Bluemix infraestrutura a subida dos nós e tudo mais. Então aqui vamos navegar um pouquinho, né? Para acessar, ele dá até um passo a passo aqui de como eu acesso esse cluster, tá? Depois de terminar o provisionamento. Então ele pede aqui para a gente instalar o plugin do Container Services aqui localmente na minha máquina, tá? Basicamente aqui eu vou fazer o login, né? Usando a linha de comando do Bluemix, então bx login.
Vou inicializar o cluster, né, na verdade o plugin, né, e vou acessar o cluster aqui através desses comandos. Aí depois de dar esse comando export aqui e referenciar o arquivo YAML, basicamente eu vou dar comandos do Kubernetes mesmo. Tá? Então eu vou dar o kubectl get nodes e kubectl proxy para ativar a interface gráfica localmente aqui. E aí acessando essa URL, né, a URL local, localhost 8001/UI, a gente consegue acessar a interface do Kubernetes. Bom, e aí tem aqui em Overview, ele vai me dar então bem um overview mesmo realmente do cluster, tá? O cluster ID, a versão do Kubernetes, qual a localidade, quantos workers nodes eu tenho aqui. Por enquanto eu só tenho um, mas ainda está pendente de deploy, tá? Então ele está fazendo o deploy. Aqui em Workers Nodes eu consigo ver o status de cada um dos workers. Tá? Nesse caso aqui ele está provisionando, então ele me dá aqui qual a configuração da máquina, a VLAN que ele está pendurada e o tipo de hardware que eu escolhi. Tá? Primeiro ele faz o deploy de um master e depois que ele termina o deploy do master ele começa a fazer o deploy dos workers. Tá? Quando aqui em cima esse deploy, o status estiver modificado para ready, aí a gente consegue acessar esse cluster. Tá? Obrigado por assistirem a mais esse vídeo. Esse vídeo foi a parte número 1 sobre Kubernetes. No vídeo número 2, que é o meu próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre a interface gráfica do Kubernetes e vou também interagir com o Kubernetes através da linha de comando, beleza? Se gostou do vídeo, dê um like, comente, assine o canal e compartilhe nas suas redes sociais. Valeu pessoal, um abraço, fui!